man, I feel like a woman. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Pode Mais Elas na TV Cidade Farroupilha aqui na Serra Gaúcha. Tudo bem, Vicky? Tudo certo, Rafa? Você está linda! Você também está de uva! E você tá pronta pro Natal já! Já estou em clima natalino! Maravilhoso esses teus looks. E as nossas joias? É que não dá pra ver a saia, né? Mas acompanhe o episódio do Pod que tem foto da saia dela. Vai lá no Instagram ver o lookinho da saia. É que eu né, inclusive tem tudo a ver sobre o tema de hoje, né, Vicky? O que acontece? Eu engordei, mas eu não aceito que eu engordei. Então eu acho que a saia ela tem que ser pequenininha. Tem alguém que vai te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Né? Vamos ver o que nós vamos falar hoje. Mas primeiramente a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre conosco, que a gente estava conversando das nossas joias, né, Vicky? Maravilhosas. Joias. Lançamento, mais uma vez. Isso aí, Joias Conde, né, que é uma loja de joias. E Prata 925 aqui em Caxias do Sul, que você consegue comprar no atacado e no varejo lá no @joiascondeoficial. Também temos a Retrato Zanrosso, maravilhosa, fotografia corporativa, de família, enfim. Conheçam lá no @Retrato Zanrosso, também aqui em Caxias do Sul, né? Isso. Também temos a Parta, o estúdio de marketing, que é uma agência de marketing para negócios em expansão. Você conhece em @Parta, um estúdio oficial. O nosso Vinhos Zanrosso, que alegra, sempre anima através dos espumantes, né? Agora, final de ano, quem quiser espumante, passa lá na vinícola, que é aqui em Caxias do Sul, né? Isso, próximo aos pavilhões da Festa da Uva, mas vocês encontram eles lá no Instagram também, né? No @Vinhos Zanrosso. Isso aí. Também temos a Ateliê Per Amore, que é da Jéssica Mantelli. Beijo, Jé. Lá você encontra, então, a linha de doação, de pijamas e também Tal Mãe, Tal Filha. Isso aí, Tal Mãe, Tal Filha, que tem lançamentos pra vir até o final do ano dessa linha. Uma coleção especial desenhada pela Duda, filha da Jéssica. Então vai ser bem lindo. Acompanhem lá no @Per Amore Ateliê. E a WS Profissional, que sempre nos proporciona uma tarde incrível para as nossas cabelo hidratado, graças a Deus. Graças a Deus, né? Que trabalha com a linha de produtos para salão profissional. Então, acompanhem lá no @WS_profissional. Agradecimento sempre especial à TV Cidade Farroupilha pelo espaço, né? Toda quinta-feira tem episódio novo do Pode Mais Elas, às 20h30, na TV e no YouTube. Lembrando também, seguir a gente lá no @PodeMaisElas, porque agora a gente tá fazendo os nossos cortes. Tá ficando um máximo, né, Rafa? Dá um trabalho, mas tá ficando um máximo. Acompanhem lá, vamos lá especular ver o que tá acontecendo lá nos cortes. E acompanhem também os episódios completos, sempre, né? Isso aí. Que é muito importante ouvir as histórias que a gente conta aqui, histórias inspiradoras. E esse mês teremos muitas histórias inspiradoras. Assim como os outros meses, mas esse mês já vamos iniciar o mês, né, com chave de ouro. De sol, assim, na porta. Acompanhe, gente, acompanhe. E hoje, falando em mulherada... E emagrecer e engordar? E saúde mental? E saúde mental, pelo amor de Deus. Então a gente trouxe duas convidadas bem especiais, né, fazem um trabalho lindo com a clínica delas. Vamos apresentar pra galera? Vamos lá. A Janaína e a Evelyn! Bem-vindas, gurias! Muito obrigada. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito bom ter vocês aqui com a gente e com a galera de casa também. Vamos contar então um pouquinho da história de cada uma de vocês, de como é que vocês construíram, né, a carreira de cada uma e como é que chegaram então até a clínica junto. Vamos começar com a Jana? Perfeito. Jana, então conta pra gente, pra galera que tá em casa, quem é a Janaína? Ui, essa pergunta eu disse pra Evelyn, vai vir. Sempre vem. E como é difícil a gente se descrever, né? Então, eu acho que a Janaína, antes de ser nutricionista, né? Eu acho que a tendência da gente é sempre colocar a profissão em primeiro lugar, né? Mas a Janaína é uma pessoa comunicativa, extrovertida, mas também muitas vezes mais resguardada, vamos dizer assim, e intimidada muitas vezes, dependendo de onde eu tô e com quem que eu tô. Então, de uma maneira geral, eu sou bem expansiva, assim, né?
Sou uma pessoa bem dedicada e eu gosto de dizer que eu sou uma perfeccionista em tratamento. Eu acho que é o mal do século, viu? Que importante a gente evoluir e entender que não é, né? A gente não precisa ser perfeito em tudo. Exatamente. Então também tenho ali meus momentos de psicoterapia, né? E aí através do meu desenvolvimento, do autoconhecimento, eu vou melhorando esse tópico específico, para além de outras coisas, obviamente. Mas o perfeccionismo é algo que sempre me pesou e eu nem me dava conta disso, na verdade, né? Então, acho que não ser perfeito faz parte. Então, sou uma perfeccionista em tratamento. Não, e o antes feito do que perfeito é uma frase muito feia, mas, gente, necessária. É isso mesmo. Necessário. O mal do século, né? Então, conta pra mim. Antes da Jana, né, perfeccionista no trabalho, antes da nutrição, como que tu chegou até a nutrição, Jana? Então, antes de eu pensar em ser nutricionista, eu queria ser arquiteta. Sim, nada a ver uma coisa com a outra. No terceiro ano, entrei no terceiro ano do ensino médio pensando em arquitetura, e isso já era uma ideia já desde o primeiro ano do ensino médio. E aí, então, eu queria muito ir para a área da restauração, né, da arquitetura, não de construções novas, mas na restauração. E aí eu me dei conta que, infelizmente, na nossa região nós temos bastante dificuldade em manter estruturas mais antigas, enfim. E claro, talvez na minha inocência da adolescência eu não vi muito espaço de mercado para mim. Também não fui atrás de conversar com profissionais da área, eu estava muito ainda incipiente nessa ideia. E a nutrição surgiu num momento que a escola que eu estudava fez, onde ela trouxe vários profissionais de várias áreas, e a psicóloga da escola, que eu tinha feito um questionário lá, vocacional, enfim, ela me sugeriu fazer a escuta da sala de profissionais de saúde. E aí eu fui. E aí eu me lembro como se fosse ontem, eu sentada na primeira mesinha da porta da sala, ouvindo a nutricionista, que era a Fernanda na época, falando sobre o trabalho dela como nutricionista. E aí eu olhei e disse, é isso, como se tivesse caído uma ficha, assim. E aí desde então, eu nunca mudei de ideia, eu não me questiono a escolha que eu fiz profissional. Eu acho que a nutrição, ela é maravilhosa, ela te abre campos absurdos, assim, né? A gente tem muito em mente o nutriclínico, né, de consultório. Eu comecei fazendo nutrição, demorei 6 anos para me formar, e durante os meus 6 anos de formação eu fui muito para a linha da saúde coletiva, da nutrição social. Eu comecei indo para essa área, o que é saúde coletiva, o que é nutrição social. É a nutrição para SUS, Sistema Único de Saúde, é a nutrição que vai prestar assistência para pessoas de baixa renda, né? Então eu fui muito para essa linha, tanto que assim que eu me formei eu fiz residência em saúde da família, e aí foi quando eu me mudei de Caxias. Fiquei 2 anos morando em Novo Hamburgo e fiz então a minha residência dentro dessa área, que foi a área que me cativou durante a graduação. Não sei se eu vou contando, se vocês querem me interromper. Pode ir seguindo, pode ir seguindo. Tá. Eu tô aqui, ó. Porque eu também engato a primeira, eu falo. Então, eu fiz 2 anos de residência, e a residência em saúde da família a gente aprende muito, porque a gente vê condições de vida extremamente fragilizadas, né, socioeconômicas, de vínculo, de saúde mental. É uma situação bem crítica, assim. Eu acho que as unidades de saúde onde eu tive a oportunidade de vivenciar a residência me ensinaram muito, assim, né. Eu digo que é difícil tratar diabetes, por exemplo, é difícil tratar diabetes, é difícil tratar obesidade, mas é difícil, mais difícil ainda quando a pessoa só tem arroz e feijão para comer, né? Então, foi ali
que eu fui me tornando mais acolhedora, indo mais para nutrição gentil. Eu até me emociono porque foram tantas histórias assim, bem complicadas, assim, que eu tive a oportunidade de fazer a diferença, na verdade. Então, a residência foi um marco na minha vida e eu sou eternamente grata por ter tido a oportunidade de fazer. É uma oportunidade, né, que a gente tem também através de estímulos do governo, né? Então, todas as residências no país, né, têm essa vinculação com políticas governamentais. Então, enfim, em 2017 eu concluí a residência, voltei a morar em Caxias. E aí eu não paro, né? Eu sou uma inquieta em questão de formação, assim. E eu, então, em 2017 entrei para o mestrado, fiz mestrado em saúde coletiva na Unicinos. E mais 2 anos entre Caxias e São Leopoldo, né? Caxias, São Leopoldo. Então, tive a oportunidade de iniciar o meu desenvolvimento quanto pesquisadora. Né? Então, a área da saúde como um todo é uma área que nos exige muito atualização. A gente não pode ficar orientando coisas que eram orientadas há 2 anos atrás. A gente tem que estar toda hora se atualizando e se envolver com pesquisa. Nos ajuda, né, a nos mantermos atualizadas. Então, facilita, né, trabalho, fazer um trabalho correto, né? Exatamente. Pra gente não ficar dizendo que ovo faz mal, né, neste ano, né, que quando eu entrei na faculdade fazia. Eu sou cientista de alimentos, né? Ai, que legal. Então, assim, vontade de estrangular a pessoa que fala isso. Pra gente não ficar generalizando que leite inflama, pra gente não ficar generalizando que glúten é um risco à saúde humana. Então, pra gente ter pra gente clareza. Precisar ter essa clareza, a gente precisa estar estudando, né? Eu acho que o meu envolvimento com a área da pesquisa, ela me ajudou muito nesse sentido, né? E a minha pesquisa de mestrado, ela já foi com mulheres, né, dentro da linha de pesquisa da epidemiologia, que é o estudo de grupos de população, foram de mulheres trabalhadoras. Em 2019 eu concluí o meu mestrado e em 2021, como eu sou uma eterna inquieta, eu comecei meu doutorado. Então estou aí na fase final do meu doutorado, também estudando saúde coletiva na Unicinos, com o mesmo público, mulheres trabalhadoras. E em ambas as oportunidades eu estudo obesidade, né? No mestrado foi a relação do estresse com a obesidade e no doutorado está sendo as questões relacionadas ao sono com a obesidade. Então a obesidade ela veio se agregando, né? É uma condição de saúde extremamente prevalente na população brasileira e ela vem comigo então principalmente desde a época do mestrado. Eu quero saber por que tu escolheu a obesidade. Acho que tu ia perguntar a mesma coisa. Né? Desde depois do mestrado, então, tu se envolveu mais com a saúde da mulher. Exatamente. E aí escolheu a obesidade. Tu tem alguma experiência na família? Tu já foi gordinha? Então, eu fui uma criança que eu era raquítica, bem pequenininha assim. Bem magrinha, miudinha. Meu pai me forçava a comer bife de fígado. Tomar biotônico. Biotônico, né? Nós íamos bêbados pra escola, álcool. Muito doida. E aí, a partir dos 8 anos, por aí, eu comecei a aumentar um pouco meu peso. Eu acredito que sim, tenha um fundo relacionado às minhas práticas alimentares. A gente sabe que a informação antigamente era muito restrita, né? Eu nem culpo os meus pais por isso. E aí, a partir dos 12 anos, posso dizer que eu comecei a recuperar o meu peso. Tem um fundo fisiológico, né, do corpo dos pré-adolescentes, né, que a gente guarda energia para crescer rápido na adolescência. Faz parte esse acúmulo de gordura, mas eu acredito que não tenha sido somente isso. Eu acho que um fator de comportamento alimentar, principalmente, possa ter associado. Mas não acho que a obesidade tenha sido escolhida por conta dessa minha experiência, assim, né? Eu acho que é muito mais por conta da evidência que se tem hoje, né? Da prevalência que se tem hoje na população.
E também, querendo ou não, quando a gente ingressa no mestrado, a gente acaba caindo para um orientador. Né? Minha orientadora do mestrado era a professora Maria Tereza, maravilhosa, uma das maiores epidemiologistas do país na área da nutrição. E ela estuda muito, saúde da mulher é o foco dela. E ela estuda muitos anos a obesidade a geral e a obesidade abdominal. Então, como eu escolhi ela como orientadora e ela me aceitou, conversando com ela, a gente decidiu explorar a obesidade, mas numa relação com o estresse. E aí, no doutorado, eu ingressei também com ela e a gente escolheu manter a obesidade, que era o meu desfecho de estudo do mestrado, e aí sim, como outro fator de exposição, o sono. Então agora vamos ouvir a história da Evelyn. Vamos lá, depois, né? A gente junta essas duas. Eu costumo dizer que eu sou o oposto da Jana. Né? É um casamento É os opostos se atraem. Somos opostos, porque ela é toda perfeccionista metódica, eu sou o oposto. A minha sala tá sempre revirada. Claro, quando tem um paciente eu faço um esforço, eu arrumo, fica tudo bonitinho. Tu tá falando isso na TV? Tranquilos, que todo, né, o ambiente é acolhedor, mas quando eu chego eu posso pra um lado, né, e passa pra outro, enfim, depois eu vou me organizando, né. Então eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, mas que consigo me organizar dentro de tudo. A gente se organiza na nossa bagunça. Isso aí. Eu me entendo. A gente se acha isso, né? Também sempre buscando, né, o melhor ser humano, a melhor versão, enfim, né? O que a gente sempre tem potencialidades, o outro lado, sou muito questionadora. Eu nunca serviria para as exatas, porque 1 mais 1 para o ser humano nunca é 2, né? Pode ser 2,5, pode ser 5, pode ser 14, né? A gente não sabe. Tudo é relativo. Isso aí, né? Então eu sou uma pessoa muito questionadora com relação ao saber, assim, né? Tive uma história um pouquinho diferente, até profissionalmente falando, do que a Jana, né? Então eu entrei pra psicologia pensando em desvendar a mente humana. Eu era muito curiosa. Dominar o mundo, revolucionar o mundo. Isso, muito curiosa, eu sempre fui. Então a minha família sempre foi criada na igreja católica. E eu olhava o padre e dizia, nossa, mas esse cara sabe das coisas das pessoas, né? Como é que ele sabe de tanto, né, tantas curiosidades das pessoas? O que ele faz com isso? Daí eu comecei a me questionar, quero ser essa pessoa que escuta as pessoas. Óbvio que eu não ia ser padre, né? Não teria como. Aí passei por essa fase, né? Então, comecei a descobrir algumas coisas da minha própria família. Por exemplo, um tio avô do meu pai que ficou hospitalizado no hospital psiquiátrico e que nunca se sabe o que ele teve porque ele era louco. Na época que a loucura de alguma maneira era trancafiada nos hospitais psiquiátricos. E aí isso também começou a me chamar a atenção, mas como assim? Que tipo de loucura? O que tá acontecendo que as pessoas vão para esse lugar? E aí não tinha outro lugar para eu estar senão na psicologia, né? Então eu sempre digo que o universo me colocou, né, pela minha inquietude de estar sempre me desorganizando dentro da minha organização e vice-versa, de poder olhar essas versões do ser humano e entender que se nem eu me entendo todos os dias, como é que eu posso taxar o outro, né? Então também veio muito disso e foi, até que a psicologia era a única opção que eu tinha, né? Então sempre fui muito confiante de mim também, então na época do vestibular eu não estudei, né? Eu disse, não, vai dar certo, né? Tá tudo certo, já tô na faculdade. Tá tudo certo. E aí tinha lá uma tal de biologia. Qual que é teu signo? Eu sou de Áries. Não entendo nada de signo. A minha é metódica, né? Teimosa eu sou muito, metódica não, né? Não, nem tanto. Então eu fui dizendo, não vai dar certo, tudo bem, até que tinha lá uma biologia que eu não lembrava da época da escola, enfim e tal. No fim, quase que eu nem passo na faculdade, né? Mas fui, passei, e aí a vida foi se encaminhando, assim, porque eu sempre digo, né? Tem uma questão de universo muito importante nesse processo, né? E que tem um apoio científico, inclusive, né? Eu não estou dizendo de espiritualidade ou de religião A, B ou C, mas eu sempre brinco que todas as vezes que eu joguei para o universo
e fiz a minha parte, de alguma maneira eu consegui aquilo que eu precisava, o que eu queria no momento. Que nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. Mas enfim, fui, passei, me formei, consegui uma bolsa, né? Eu fui bolsista. Depois fiquei um tempo pensando o que eu ia fazer, abri a clínica logo depois que eu me formei. A clínica, um consultório, sublocado, enfim, né? E aí precisava trabalhar também para pagar as minhas contas, né? Tentei empreender de alguma forma, meu pai é empreendedor, né? Ele é cabeleireiro, então pensei, vou seguir os passos do meu pai, né? E aí qual que é a minha surpresa quando eu falo para ele que eu ia empreender logo depois de formada e ele me disse, bom, não sei, ele fez aquela cara de reprovação, sabe? Acho que não. Eu fui entender 3, 4 meses depois, quando não deu certo, né? É isso. Agora tá explicado porque eu não queria que eu fosse, né? Enfim, era uma sociedade que foi fadada ao fracasso, de fato, né? 3 psicos recém-formadas, imaturas, enfim. E aí eu entrei numa instituição, né, de ensino, e fui para a área dos treinamentos, da docência, e aquilo me cativou também, né? Então, desde lá, que foi em 2016, se eu não me engano, eu aqui... Pra quem não sabe, a Evelyn foi a minha professora. Isso aí! Foi minha professora. Prof de quê? Então, Como assim? Eu fiz Senac na época de administração, né? E aí ela era uma das minhas profs de uma das matérias que a gente tinha. Entendi. Voltada para a área da psicologia. Isso, que era desenvolvimento organizacional, aquela questão de cultura, né? Da articulação da psicologia organizacional que faz a relação entre o indivíduo e as organizações. Então, toda aquela parte, né, de mercado de trabalho, o que eu faço, né? Organização, recrutamento e seleção, como é que funciona uma empresa, essa parte mais comportamental eu dava, né, ministrar. E foram anos muito maravilhosos, né? Então, aí também foram caindo algumas fichas, porque eu entendi que eu não me identificava somente com a clínica, que tinha toda uma gama de treinamentos que eu gostava muito e que chamavam muito a minha atenção, que o meu público-alvo era mais jovem, né? Hoje eu trabalho mais com o feminino e com os jovens, né? Mas na época era um público que eu nunca tinha visto, né? Então eu disse, que legal essa gurizada, né? Talvez Terrível, tinha uns 15, 16 anos, meu Deus, socorro. Não sabem o que querem da vida, essa é a verdade. Sim. né? Ou talvez saibam, só não consigam organizar isso. Sim. Mas... Nada como uma psicóloga falando, né? Mas sim, assim, a gente não sabe mesmo, né? E aí eu fui pra essa área e aí as coisas foram crescendo também, né? Então por isso que eu brinco que é totalmente o oposto da Jana, tanto em níveis de características e também a nível de organização de vida, né? Porque a Jana foi muito mais para uma questão já acadêmica logo de cara e claro, fiz algumas pós, enfim, eu fui estudando nesse meio tempo, mas o meu caminho foi muito mais para o trabalho, né? Até porque eu vim de uma família de gringos que me dizia assim, agora tu te formou, né? Te vira. Te vira. Te formou, né? Agora tu vai fazer alguma coisa, enfim, eu precisei pelear. Então isso foi a minha trajetória até aqui, assim, né? De poder olhar para isso, de poder me consolidar e me reconhecendo dentro dos espaços que eu fui criando ao longo do tempo, né? Então isso também foi bem bacana, acho que isso me descreve. Assim, ó, tu percebeu que ela tá falando aqui, mas normalmente ela tá escutando a gente, né? E agora ela tá aqui falando, como é que é essa sensação? Pois é, a gente fica meio sem... É um treino, eu digo, né? Porque normalmente a minha postura é muito mais passiva. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu sou uma psicóloga que fala. Eu não conseguiria, sabe, ser aquelas que sempre... Mas é muito entediante tu falar na psicóloga e ela fica assim, ó, fala que eu discuto. Mas assim, tu não quer só, né, falar, às vezes tu também quer ouvir, quer ser questionada. Porque talvez a psicóloga vai mexer numa ferida, num questionamento que nem tu não se questiona daquilo. Tu nem se deu conta. Aí tá, é que aí tem um ponto complicado, né? Porque às vezes a pessoa não se deu conta, mas o profissional se deu. E aí eu não posso falar nada, porque talvez a pessoa não esteja pronta. Porque se ela não se deu conta, talvez tenha uma questão dela. Eu meio desenfreada, eu já não consigo esperar pra amanhã pra questionar, tem que ser tudo agora. Pois é, mas às vezes funciona. Às vezes quando tu vê que a pessoa tá ali, ela só não abriu o olho, mas ela tá andando, aí tu vai lá e cutuca. Dá um cutucão pra ela, opa! Isso aí.
E aí, então, juntando a história das duas, agora quero saber, né? Todo mundo quer saber, todo mundo tá curioso. Como que vocês se juntaram, então? Tiveram a incrível ideia. Porque vocês estão aqui, vocês duas, por algum motivo não tem que ser, né? Se as duas estão aqui, tem algo a mais. Assim como nós temos várias, né, particularidades diferentes, eu acho que nós tínhamos um fio condutor em comum, né? Nós duas arianas. Duas. Isso. Eu nasci no dia 24, a Jana no dia 23 de março, né? Meu Deus. Então, assim... O universo Isso. se encarregou. Comecem como vocês se conheceram. Então, eu acho que eu vou dar a minha versão dos fatos. Ai, meu Deus, tem direito a versões. Porque foi bem interessante, assim. Eu nunca tive intenção de empreender profissionalmente, assim, apesar de ter pai empreendedor, minha avó empreendedora, meu companheiro é empreendedor, nunca tive esse feeling, né, essa sensibilidade. Então, em 2020, no dia 20 de março, no dia que fechou tudo, o lockdown, né, a pandemia, eu estava assinando meu contrato de trabalho CLT numa instituição. E aí eu cheguei e os colegas já estavam indo embora, né? Porque tava todo mundo dispensado do serviço. E aí naquele dia eu conheci a Evelyn, que já estava na instituição, tinha o quê? 30 dias? Também era recém-chegada. Recente. E aí a gente se trocou telefone, foram as duas para casa com orientação de banco de horas, etc. E aí começou aquela função, assinar contrato de suspensão de jornada de trabalho, redução de carga horária. E aí a gente foi se trocando figurinha, porque nós estávamos receosas de sermos demitidas, né? Tendo em vista a situação, né? E aí a gente foi dividindo, daí passaram-se uns 6 meses, nenhuma das duas foi desligada. E nós fomos orientadas a retornar presencialmente para o local de trabalho. E aí quando nós retornamos, os colegas que seriam de sala não tinham retornado. Ficamos só nós duas na sala. E nós tínhamos baixa demanda de trabalho naquele período, então a gente conversava o dia todo. Uma tia chefe. Não assistam este episódio. É brincadeirinha. A gente trabalhava, a gente fazia as entregas que tinha de demanda naquele momento. Tu com a parte de nutrição, tu com a parte da psicologia. Exatamente. Perfeito. Mas a gente sempre tinha a oportunidade de troca e conversa, né? E aí, então, a gente foi criando afinidades, a gente foi vendo que, apesar das diferenças, nós tínhamos muitas coisas em comum. E aí nós começamos... O propósito de cuidar da saúde juntos. E nós tínhamos visão de saúde muito parecidas, né? Porque a gente sabe que existe aquele profissional que ele eu dou conta de tudo, o paciente é meu, né? Assim como tem aquele profissional que sabe da sua limitação, que é normal de qualquer área de atuação. Eu, Nutri, não vou dar conta de uma demanda que é do psiquiatra, ou que é do clínico geral, ou que é do gineco, ou que é do psicólogo, né? Então, cada um no seu quadrado, compartilhando o saber para entregar um bom atendimento, né? Então, a gente compartilha muito dessa visão. E aí, a partir daí, a gente começou a sentir a necessidade, talvez, de ter um espaço próprio. E aí, se tu quiser fazer o teu lado. Mas foi muito natural, assim, porque isso foi 2020, né, Jana? Então, assim, a gente começou a ter essa ideia mesmo no início de 2021. Não, 2022. Isso, 2022. Que aí ficou todo 2021, começou a aumentar a demanda de trabalho, a gente parou de falar tanto, né, de conversar. Foi só o tempo. Isso. Começou a chegar mais gente na sala, enfim, mas a amizade ficou, né, dentro das nossas diferenças e afinidades. E aí quando a Jana volta de férias, em janeiro, acho de 2022, ela veio com a ideia, e quem sabe, se a gente não fizesse algo, né, nosso, enfim, eu também estava sublocando um consultório que pra mim ficava um pouquinho mais complicado, porque aí tu não tem o número de horários que tu gostaria, que tu precisa, às vezes o paciente pode, tu pode, mas a clínica não tinha. E aí eu tinha que ficar que nem uma louca tentando ajustar os horários e tal. Então começou a casar. Confesso que eu fiquei com um friozinho na barriga pela minha experiência lá, que meu pai me fez aquela cara, né? Pensei, pronto, de novo, né? E aí, pra minha surpresa, enfim, fui, né? A gente decidiu fazer devagarzinho, foi muito pensado, assim, de procurar sala, e agora, quanto a gente pode investir, quanto a gente não pode, enfim. Né? E aí, desta vez, quando eu contei pro meu pai, a cara dele mudou. Aí ele disse, tá, então tá, acho que agora é a hora, enfim, né? Então, foi muito por aí, né, Jana, de poder
devagarzinho construir isso, e como ela falou lá no início, agosto, eu acho, né, do ano passado, a gente efetivamente abriu as portas da clínica, né? Clínica Era, né? Que Isso, vocês falaram que Era. essa é o nome da clínica. E é uma clínica voltada, então, para a saúde da mulher. Isso Vocês aí. pensam nessa questão do atendimento. Como é que vocês estipularam isso? Porque tu saiu de uma, assim, nutrição social, vamos dizer, né? E tu tava trabalhando ali no consultório e aí vocês resolveram, não, nós vamos atender mulher. Como assim? Então, eu acho que é muito de afinidade com a temática. Se a gente fosse olhar nicho de mercado, e aí sendo bem estratégico, talvez nós deveríamos ter ido para a saúde do homem. Porque a gente percebe que existe muito mais investimentos para a mulher. Inclusive porque mulher, historicamente, e já tem inúmeras pesquisas que comprovam que mulher busca muito mais serviço de saúde do que o homem. Né? Por cultura, por educação, por N razões. Mas, mais por questão de afinidade, a gente decidiu realmente focar na saúde da mulher. E naquele primeiro momento, como a Evelyn também já comentou, ela tem, né, um público de pacientes da comunidade LGBT. E aí nós queríamos também, né, ter um espaço que pudesse acolhê-los de uma maneira eficaz, vamos dizer assim, né? Porque existe um acolhimento mascarado muitas vezes por questões de preconceito, etc, né? Então, quando a gente pensou no nosso público-alvo, a gente pensou o que me representa, né? Então, nada melhor, na verdade, do que daqui a pouco atender um público que eu, de certa forma, não em sua totalidade, mas que eu possa calçar o sapato do outro, né? Porque é muito mais difícil a gente olhar com os olhos do homem, né? Se a gente for pensar no sexo masculino para além do gênero, né? Não, eu acho que só a mulher entende, assim, as vivências de controle de peso, emagrecimento, as fases da TPM, o teu corpo incha. Então, assim, claro, o homem talvez seja mais simples, mas a gente entende, né? A gente se coloca no lugar da outra. Como é que tu vai... Ah, não, mas esse dia tu tá mais inchada porque tu vai ficar menstruada, porque tu não vai... Então, isso, de mulher pra mulher, não tem quem não consiga se colocar no lugar da outra pessoa. Uhum, exatamente. E gurias, assim, quem tem que procurar a clínica? Como é que é os serviços de vocês na clínica? Como é que funciona? Eu tenho que consultar com a Nutri, eu tenho que consultar com a psico, eu posso só consultar com uma, eu quero emagrecer, eu preciso de ajuda psicológica, como é que é em relação a isso? Hoje nós temos pacientes tanto só da psicologia quanto só da nutrição, mas nós gostamos de nos denominar como uma clínica, né, de saúde integral, justamente porque mesmo que o paciente seja só meu ou só da Jana, a gente consegue fazer essa troca nos bastidores. Então, assim, pode ser um canal de entrada, tanto eu quero só a psico, ok, quero só um atendimento nutricional, ok, também, né, a gente tem os nossos canais lá no Insta, os nossos contatos. Inclusive, falem no Insta de vocês. @Clínica Era Saúde, era com H. Perfeito. Isso. E aí, então, a pessoa pode escolher entre um atendimento nós duas, né, que aí fecha um pacote, enfim, ou o atendimento psicológico ou nutricional, né. E o ERA veio muito de uma ideia de pensar que nós somos feitas de fases, né, todas nós, né. Então, em algum momento, aquilo que nós falávamos antes, a gente vai se perder e se achar, né. Então, também foi muito nesse sentido de poder acolher as fases e acompanhar essas fases, né, que nós estamos vivendo. Então, bem, por isso a ERA também, né? O nome, a escolha do nome. A escolha do nome. Isso aí. E a questão, por exemplo, de eu querer emagrecer, né? De eu querer ter essa parte do emagrecimento. Vocês alinhando a parte psicológica e a parte de nutrição, vocês conseguem resultados melhores em relação ao emagrecimento? Vocês já testaram algo nesse sentido? Essa questão do emagrecimento, ela é muito subjetiva, dependendo de alguns fatores. Primeiro, qual é a margem do emagrecimento, né? Quando a gente vai tratar emagrecimento, a gente tem que pensar, a pessoa precisa ter um emagrecimento de 5 quilos, a pessoa precisa ter um emagrecimento de 40, 50 quilos. Né? É um olhar um pouco diferente para ambas situações e tem muito uma questão de como é a relação daquele indivíduo com o seu corpo, como é que é a relação com o alimento,
Como é que é a relação com alguns fatores de saúde mental, seja níveis de estresse, ansiedade, porque muitas vezes a gente pensa no emagrecimento, a gente na hora vem um nutricionista na cabeça, né? Mas às vezes o peso ele só tá refletindo no corpo físico aquilo que tem aqui. E às vezes é o contrário. Existe alguma consequência aqui que é oriunda do corpo físico. Então, vai depender muito do indivíduo. Muitos pacientes que buscam a nutrição para emagrecimento, eu faço a escuta, o acolhimento, né, faço o atendimento inicial, mas já sai com, muitas vezes, dependendo da abertura que a pessoa me dá, já sai com a sugestão da psicoterapia, por eu entender que o avançar da minha caminhada junto com aquela pessoa tem uma limitação, que eu, quanto nutricionista, não vou dar conta. Né? Por mais que eu faça uma escuta qualificada, eu digo que eu não abro caixinha de Pandora, porque eu não tenho as ferramentas da saúde mental para fechar essa caixinha. Então, é o mais subjetivo, né? E por isso que a gente vai dizer que sim, os resultados são melhores. Exatamente. Né? Então, que a gente consegue ter resultados melhores quando tudo é conjunto, né? Então, é bem o que a Jane falou, eu quero emagrecer, tá? Mas quais que são os meus gatilhos, os meus auto-boicotes? O que eu faço nesse processo? E aí, cada uma na sua caixinha facilita. Né? E eu acho que depois elas podem dar uma dica pra gente, né? Eu já tinha comentado com elas no evento que eu encontrei que eu precisava ir lá. Queremos diquinhas, assim, né? Não, eu queria fazer um comentário. Não, pode falar, depois eu falo. Eu queria fazer um comentário que eu acho que vocês uniram, assim, os dois mal do século. Mal ou É bem. isso que eu ia falar. Mal ou bem, porque assim, ó, o bem do É que se fala muito, né, entre o emagrecimento e a saúde mental. Só que antigamente se falava deles separado, né, cada um na sua caixinha. E aí, se tu parar, os estudos então, né, comprovam que sim, os dois precisam um do outro estar alinhados pra tudo andar alinhado. E aí, eu fico impressionada, porque eu sempre sofri de ansiedade, enfim. Mas, não vai remeter na minha alimentação, não, né, enfim. E tudo remete de um lado pro outro. E... não sei, agora fala tudo. eu tô pensando assim, porque... Não, eu vou te dizer que a minha ansiedade é não comer. Exato. Como é que vocês explicam isso? Porque quando eu tô ansiosa, na verdade, ansiosa, estressada, eu não como. Quando eu estou bem, aí eu vou comer. Entendeu? E a comida, ela não é um prazer. Eu não como por prazer. Eu como porque tem que comer. E aí? Ao contrário de muitas pessoas que gostam de comer por prazer e que quando estão ansiosas comem mais. Cada ser humano é único, né? Mas o que eu queria falar é que vocês juntaram o bem do século, que é a galera tem que ter um corpo bonito, tem que ir pra academia, tem que treinar, tem que comer direito pra estar no shape, né? Então, pra mim, assim, ó, o auge agora, o 2024 é o crossfit, a musculação e a alimentação saudável, o arroz e o feijão, o frango, né? E a salada. E aí juntaram com o mal, o bem do século com o mal, que é a ansiedade e a parte da depressão, né? Então eu acho que são os fatores assim que vocês casaram perfeito. Claro, existe outros fatores também, questão de estética, que estão super em alta. Mas esses temas, eles são abordados assim, tu senta numa roda, eu duvido que tu não vai falar, ai, tomei o meu remédio hoje, ai, comi mal, ai, né? E isso é o tema em algum momento. Outra coisa pode não ser, mas isso é. E virou meme, né? Hoje a gente naturaliza e a gente brinca com isso de algo que, ok, a gente precisa rir também dos nossos problemas, mas eu me questiono o quanto que a gente naturalizou, talvez demais. Porque a gente abre o Instagram e tem, a vida adulta é falar sobre os remedinhos que você toma, né? E os quilos que você ganhou, enfim, ou algo do gênero. Então é muito isso, a gente está naturalizando algo que talvez ainda precisaria estar nessa zona de desconforto. Tá, mas se eu estou tomando um remedinho lá com os meus 30 e poucos anos, ou 40 e poucos, enfim, normalmente é algo que é dos 25 para cima, né? Tu começa a te questionar e aí tu vai buscar esse tipo de auxílio. Será que isso é normal mesmo? Que é natural? Ou eu estou só vivendo? Porque esse é um outro ponto importante, né? Eu fico muito feliz que em algum momento nós pensemos que é importante fazer exercício, enfim, né? E é mesmo muito importante, mas a gente não pode desconsiderar as outras coisas, né? Esses dias eu corro, né?
E eu sempre brinco que eu tenho psicoterapia, porque todo psicólogo vai pra psicoterapia, é uma pirâmide. É a pirâmide ok. É uma pirâmide de pirâmide Isso ok. aí. Tem o nosso momento e depois a gente recarrega as baterias pra trabalhar, né? Então, eu sempre brinco que na segunda eu enfrento os meus problemas e no sábado eu corro não sei quantos 1000 quilômetros pra fugir deles. Então, é isso que eu faço porque eu também sou ser humano, né? Mas esses dias falando com o pessoal da corrida, eu disse pra eles, vocês já pararam pra pensar que a gente sempre tá buscando um exercício pra fugir de alguma coisa. Então assim, corrida, eu brinco que é o esporte 30 a mais, que é daqueles de meia idade. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer, eu vou correr. Viu, Rafaela? Teu próximo esporte. Já é, viu? Já é. Ah, Só que eu só consigo fazer 30 minutinhos ali, eu só consigo fazer uns 5 km, né? Mais que isso já não dá. Daí eu vou na musculação e cansa, né? Claro, com certeza. Mas enfim, brincadeiras à parte, é muito importante de nós entendermos, ok, o exercício é fundamental, inclusive auxilia a controlar a ansiedade, depressão e aquelas emoções que a gente não gosta de sentir. E na alimentação também ajuda tudo mais. Esses dias a minha nutricionista disse que o exercício é 40%, a alimentação é 60%, né? Então... Mais ou menos. Mas, enfim, né? É muito importante que a gente junte que isso não seja uma fuga, que realmente seja saúde, porque senão a gente tá sempre fugindo. Então eu tô cada vez mais colocando peso na academia pra ficar gata de um jeito que eu nunca vou buscar, porque eu nunca vou estar satisfeita, porque às vezes tu olha, a pessoa é linda, maravilhosa, mas ela não se enxerga, né? Então é poder casar isso mesmo, para que o bem do século não se torne um reforçador do mal, né? Que legal, nossa, que raciocínio legal mesmo, né, esse que vocês tiveram. É um trabalho incrível que elas conseguiram conciliar, né? Eu quero rebobinar agora a mentezinha de vocês um pouco, fazer a Rafaela do mal agora, né? Gurias, eu quero que vocês... Tu te emocionou primeiro, né, e eu não tenho como não perguntar, devido às situações e às profissões de vocês, da história de clientes, pacientes, né, que mais marcaram vocês, tenho certeza de tu, quanto a questão ali do arroz e feijão e de tu, né, como questões psicológicas. Qual história de paciente que mais marcou? Pode ser individual, de cada uma. Tá. Eu acho que sim, tem a história ali da paciente com diabetes, que eu tive a oportunidade de atender ela na residência. Que foi uma situação bem especial, vamos dizer assim, mas pensando mais no meu perfil de atendimento do momento, que hoje eu não atuo mais tanto na nutrição social, né, tenho mais essa vinculação com a clínica, eu vou falar sobre a história de uma paciente que eu atendi esse ano. Ela me buscou porque ela tem síndrome do intestino irritável, e ela apresentava então episódios de diarreia há 2 anos, de forma bem contínua. E ela não tinha a autoestima dela baixíssima, saúde geral prejudicada, excesso de peso, enfim. E ela me sentou na minha frente, a primeira vez que ela foi no consultório, ela me disse assim: eu tô vindo aqui porque eu não tenho mais outra alternativa, eu preciso de ajuda por conta disso. Então ela me contou as causas, mas eu tenho receio de nutricionista. Eu não, até pelo histórico do excesso de peso dela ao longo da vida, eu tenho medo de ir no nutricionista. E aí, porque todo mundo quer me emagrecer, porque enfim, né? E aí eu Ela era obesa? Ela tem o excesso de peso, obesidade. E aí eu disse pra ela, não. Se hoje a gente não vai olhar pra isso, vamos tratar o teu intestino e tá tudo certo, que é o que tá te prejudicando no momento, que é o que tá te fragilizando, te deixando mais com a saúde mental e física abalada, né? E aí, beleza, né? Demos andamento no acompanhamento dela com esse foco. Em talvez 3 meses o intestino dela já estava muito mais saudável, ela já estava super satisfeita com a aparência das fezes dela, sim, vamos falar de cocô, mas faz parte da saúde geral. E aí, ela ficou um tempo ausente da consulta. Mas tu tava feliz porque o síndrome do intestino tava ok. E aí, quando ela retornou,
eu pensei, ela veio para fazer a revisão, né, do intestino dela, né? E ela sentou na minha frente e ela disse assim, então, Jana, eu voltei, a gente vai falar do meu intestino, mas eu voltei porque tu me fez acreditar que eu consigo. Emagrecer. Sem restrições, sem julgamento, sem cobrança, bem numa linha de acolhimento, de se relacionar bem com o alimento, de não olhar o alimento como inimigo, né? Eu sempre digo que a rotina alimentar saudável, ela é permissiva, ela não é restritiva. O que vai definir se essa permissividade ela vai me prejudicar é qual é a minha relação com este alimento que eu estou me permitindo. É uma relação mais abusiva, uma relação mais equilibrada, né? E aí entra muitas vezes o que é o significado do comer para cada um, né? Então, que nem vocês duas têm um exemplo clássico, né? Tu não sente prazer e na ansiedade fica inapetente, a Vicky diferente, né? Ao contrário. Então, existe, né? Essas conexões e o que significa o meu comer passa pela minha saúde mental, passa pelas experiências que eu tive ao longo da vida, de que forma minha família enxerga as refeições, de que forma eu cresci, em que ambiente eu cresci. E na verdade o adulto é resultado disso, né? Então, e na alimentação não é diferente. Perfeito. Agora nós queremos seu depoimento. Pois é, são várias histórias, né? Enfim, e eu sempre brinco. É muito bonito, né? O fazer do psicólogo, porque nós temos vários diários que a gente guarda e compartilha junto com as pessoas, né? Então é como se a pessoa entregasse pra gente aquele diário e dissesse, guarda pra mim e que semana que vem eu volto. Eu escrevo mais um pouquinho, depois eu guardo, né? Mas enfim, tem uma história em específico que foi muito significativa pra mim do quanto que eu estava no caminho certo, né? Que foi uma mulher que chegou até mim por uma questão de estresse, ela estava estressada, não conseguia se controlar no trabalho, enfim. E foi, os atendimentos, eu percebi que tinha alguma coisa que não era o estresse do trabalho, né? Mas devagarzinho ela foi abrindo, e aí ela estava sofrendo violência doméstica. Marido extremamente abusivo, né? Ela fazia psicoterapia num horário que ele não desconfiasse, porque era todo aquele clássico, assim, de controlar horários, enfim, né? Aquilo que a gente já conhece, né? Das histórias por aí. E aí fomos acompanhando, ela conseguiu procurar um advogado também, nesse esquema escondido, fez todo o plano de fuga dela, até que ela saiu de casa, né? Um dia ela me disse, bom, eu vou sair semana que vem, né, numa sessão, eu não vou te procurar, me anota o teu número num papelzinho, porque eu vou trocar de chip, enfim, todas aquelas coisas. Decidida! Isso, né, mas tudo isso com um processo de reforço, né, tanto da advogada, da parte legal que ela podia, e quanto da parte emocional. E ela saiu, né, deu umas 2 semanas, eu acho, um número estranho me manda mensagem, dizendo, oi, sou eu, tô bem, tá tudo certo, tô instalada, quero voltar pra psicoterapia. A gente fez um período de psicoterapia online, ela ia trocando chip, assim, porque esse ex, né, tava tentando buscá-la, enfim. E aí deu-se que ela conseguiu retornar, inclusive, pra cidade dela. Hoje ela tá casada com outra pessoa, muito boa, a gente ficou em acompanhamento por bastante tempo. E nas últimas sessões as queixas dela, de fato, eram trabalho, né? Diferente lá do início, que era um estresse mascarado, porque tinha o relacionamento que estava pegando por detrás. As últimas queixas eram, realmente, estou estressada, virei, porque ela assumiu um cargo de liderança depois, quando ela começou a se permitir, né, viver a vida dela e não aquilo que o marido ou ex esperava dela. E aí ela estava falando realmente sobre estresse. Até que depois a gente, né, eu acho que foram uns 2 anos de acompanhamento, foi bem breve, assim, bem rápido, bem decidido, não, agora eu vou, enfim. E aí hoje ela tá super bem, né? Então esse foi o meu marco, assim, do quanto que faz sentido, né? Mulheres, não aceitem jamais, sem hipótese alguma, qualquer tipo de violência. Menos do que a gente merece. Também, não aceitem menos do que a gente merece. E se vocês estiverem passando por qualquer coisa que vocês achem que vocês não merecem isso, procurem algum tipo de ajuda. Gurias, agora é pra finalizar. Eu quero conselho. Eu quero conselhos. Eu quero conselhos de emagrecimento. Eu quero unir assim, cabeça com corpo. Quando eu tô ansiosa, o que eu faço, o que eu como, o que pode, o que não pode. Eu quero conselhos pra quem está nos assistindo em casa, pras mulheres.
Muito bem. Então, eu sou muito adepta, sou uma nutricionista muito adepta a trabalhar com alimento, né? Sei que tem colegas que seguem muito mais para a linha da suplementação como recurso. Eu acho que eu utilizo muito essa referência, né? Suplemento, eu suplemento aquilo que eu não dou conta, ou seja, o que eu não dou conta na comida. Né? Então, a minha orientação, generalizando, assim, né? Sem considerar nenhuma particularidade. Gente, pelo amor de Deus, nada substitui uma consulta com nutricionista, nada substitui uma consulta com psicólogo. A gente tá dando dicas no geral, uma conversa aqui, um bate-papo legal, mas consultem. A primeira, parece bobagem, mas se mantenham hidratados. Tá? Bebam água. A gente sempre fala. Por favor. Bebam água. A minha acabou. Bebam água. Que mais? Às vezes a mulher tá se queixando de pele seca. Janaína, eu quero um colágeno, né? Não, vai, começa Toma pela água, que muitas vezes a gente já resolve tudo, né? Então, tomem, se hidratem, é o principal alimento do ser humano, é a água, tá? Eu acho que basear nossa rotina alimentar por comida de verdade, que eu gosto muito de usar esse termo, que é o alimento da forma com que a natureza nos oferece, da forma mais próxima daquilo que a natureza nos oferece. Então, basear nossa rotina alimentar em vegetais, em frutas, arroz, feijão, carne, né? Ter também, né, para quem não tem restrição, diagnóstico de intolerâncias ou alergias, leite não inflama, glúten não inflama. Leite é o segundo melhor alimento do mundo depois do ovo e do leite materno, no caso, né? Exatamente. Então, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, eu acho que existe muito terrorismo nutricional, na verdade. E quando a gente começa a se apegar a esse terrorismo nutricional, a gente fica perdido. A gente não sabe o que comer. Então, baseiem a rotina em comida de verdade. Leiam, quando a gente precisa avançar para o consumo de alimentos mais processados, aprendam a leitura de rótulos, né? E uma dica quando se trata de leitura de rótulos é olhar a rotulagem frontal, que é uma novidade no nosso país, né? A gente tem lá agora umas tarjinhas pretas na frente das embalagens sinalizando o risco relacionado ao consumo daquele alimento, mas para além daquilo que está ali, as pessoas costumam pegar a tabela nutricional como referência, mas a informação mais importante da rotulagem nutricional é a lista de ingredientes. Quando a gente começa a ler a lista de ingredientes e vê nome de alimentos ou de ingredientes que eu não identifico como comida, a gente automaticamente vai interpretar que é um alimento mais ultraprocessado. E não que o ultraprocessado não possa fazer parte da minha alimentação. Como eu disse, na permissividade sim, mas qual que é a minha relação com ele, né? Eu estou substituindo quantas refeições que eu poderia estar comendo comida de verdade por uma lasanha congelada, por exemplo. Né? Então, leiam o rótulo. Eu acho que é uma dica. O primeiro crucial. ingrediente que está no rótulo é o ingrediente que mais contém naquele alimento. Exatamente. Então prestem atenção nisso. Qual que é o primeiro ingrediente? Açúcar. Poxa. Exatamente. Então, a ordem que a lista é citada é a ordem de quantidade. Exatamente. Então, fiquem alertas, que eu acho que é uma dica, porque a gente vai pro mercado e a gente não sabe para onde corre. É muita opção, né? É muita opção. E agora uma dica de emagrecimento para nossa cabecinha. O que a gente pode falar? O primeiro passo é parar para se observar. Eu sempre digo, eu não consigo administrar aquilo que eu não sei o que é. Né? Eu vou vestir alguma coisa, mas eu tô identificando que eu vou vestir uma camiseta, que eu vou vestir, sei lá, um vestido, uma calça, uma rasteirinha. Se eu não dou nome para aquilo que está acontecendo dentro de mim, eu não vou administrar nada daquilo que está acontecendo. Então, começar a se observar como eu reajo frente a essas situações, o que eu tô sentindo. Muitas vezes as pessoas não sentem, né, ou não falam sobre isso. Tem muitas pessoas que dizem, eu tô coisado. O que é coisado? Tudo junto, não sei. Tô meio errado, meio suado. Tô estranha. Tô estranha. Mas o que é algo estranho? O que eu tô sentindo? Né? Eu sou mais ansiosa. O que eu sinto na minha ansiedade? Eu como, aquilo que a gente falou antes, eu como, eu não como, eu me fecho, eu tenho, não sei, eu vou para uma crise onde começa a tremer, tenho sintomas físicos. Então, se observar é o primeiro passo e começar a dar nome para aquilo que eu estou sentindo. E aí tem um ponto muito importante, eu sempre falo,
Não sei em que momento da nossa vida nós colocamos a psicoterapia só no lugar de que adoeci. Psicóloga me socorre, né? A psicoterapia ela também serve para auxiliar nesses momentos, onde eu preciso me entender, eu preciso me conhecer. Porque quando a gente fala de adoecimento, existe um tripé que a gente precisa levar em consideração, que é a duração, intensidade e prejuízo. Então, por exemplo, estou triste, estou mais ansiosa. Quanto tempo eu estou me sentindo ansiosa? Ah, faz um dia, porque ontem eu tive um evento importante e ainda não me recuperei. Ok, né? Agora, fazem 2 semanas, 3 semanas que eu tô com uma ansiedade que não passa. Qual que é a intensidade dessa ansiedade? Ela é algo que está me fazendo comer demais, ou parar de comer? É algo que está atrapalhando meu dia a dia? Eu sinto que eu tô tendo dificuldade de atenção, que eu tô tendo hiperfoco em algumas coisas. Então, o segundo ponto. E o terceiro, o prejuízo. Não vou mais sair de casa porque eu tô muito ansiosa. Então eu ia para aquela janta lá, mas eu tô me sentindo mal, tô me sentindo estranho, não vou. Então esse é um tripé importante quando nós pensamos em um sinal de alerta. Não quer dizer que nós estejamos já com um transtorno de ansiedade ou com uma depressão instaurada, mas são sinais de alerta que a gente precisa considerar também, né? E claro, não precisa chegar nesse nível, se conhecer é o primeiro passo para identificar isso e para entender qual que é a nossa régua também, né? Raiva, o que eu faço? Mas se eu nem sei que eu tô com raiva, como é que eu vou agir, né? Então, esse é um passo importante. Perfeito. Ai, Grace, perfeito. Tu vai fazer o bate-volta pra Jana? Pode ser, vamos começar com a Jana e faço a Evelyn, pode ser? Perfeito, combinadíssimo. Tá, então a gente vai fazer um bate-volta agora, eu te falo uma palavra e aí tu me responde com aquilo que vier na tua mente. Tá. Família. União. Fracasso. Faz parte. Sucesso. Esforço. Ídolo. Minha avó. Medo. Gente, medo. Quiser pular, não tem problema. Vou pular, porque assim, veio 500 milhões de coisas. Hobby. Hobby, tomar banho de sol. Futuro. Futuro, família. Eu sou boa em Cozinhar. tênis ou salto? Ai, depende. Os dois, vamos considerar. Chá ou café? Café. Coragem é Se aceitar. um lugar. Praia. Um desafio. Se enxergar, eu acho. Se ouvir. Meu som preferido é Meu som preferido é, eu acho que o barulho do mar. topa tudo por dinheiro. Não. Eu não suporto. Eu não suporto intriga. Eu adoro. Ah, eu adoro confraternizar. Tenho profundo respeito por Pela verdade. meu sonho de consumo é Sonho de consumo. Eu acho que, se eu for pensar profissionalmente, é ter um espaço próprio pra gente. uma palavra que a definiria. Dedicação. Um sonho realizado. Um sonho realizado são vários, né? É difícil escolher. Mas... Que bom que teve vários sonhos realizados. Mas eu diria que... eu acho que o meu crescimento profissional, nesse momento. Sou melhor quando Estou alimentada. Eu com fome. eu também tenho muita vontade Eu tenho muita vontade de crescer, assim, de fazer, de expandir. Muito bem, foi maravilhoso. Agora vamos para a Evelyn. Mesmo sistema, tá? Ai, meu Deus, que nervoso. Família. União. Fracasso.
Vem um pouquinho mais pra frente, pra gente conseguir te enxergar melhor. Isso. Já tô até fora de foco. Fracasso. É. Tá bom assim? Fica quadradinho? Ai, é que não é nada que eu tenha feito de fracasso, assim, mas... O que tem? Desistir. Perfeito. Desistir. É. Sucesso. Eu persisti. Ídolo. Freud. Medo. Medo. Não sei. Perder a essência, talvez. Hobby. Corrida. Futuro. Futuro sucesso. Eu sou boa em... Eu sou boa no que eu faço. Escutar pessoas. Escutar pessoas. Tênis ou salto? Tênis, 1000 vezes. Chá ou café? Café. Coragem é? É ser quem Um lugar. é. Praia. Um desafio. Empreender. Meu som preferido é... Rock. Topa tudo por dinheiro. Não. Eu não suporto. Desistir, eu acho. Eu adoro. Acordar cedo. Meu Deus, Tenho profundo respeito por... Por quem consegue de alguma maneira ser quem é sem escutar os julgamentos alheios. Meu sonho de consumo é... Ai, eu queria tanto falar algo bem profundo, mas na minha cabeça só vem um Porsche. Um Porsche. Ótimo. Podemos ser superficiais às vezes, Às né? vezes, né? Uma palavra que definiria? Persistência. Um sonho realizado. A clínica. Sou melhor quando? Quando eu faço exercício de manhã cedo. Tenho muita vontade de... Morar na praia. Ah, vamos todo mundo pra cá. Vicky, Então, em forma de agradecimento, esse momento tão especial, a gente tem alguns mimos pra entregar pra vocês duas, né? E primeiramente que a gente quer agradecer a presença de vocês, foi muito boa. Essa é pouco tempo, a gente acha que, nossa, 1 hora, né? Mas é pouco tempo que a gente consegue transparecer pra galera que tá em casa algumas dúvidas que eu tenho certeza que todo mundo tem, e às vezes tem vergonha, tem medo, tem preguiça de ir atrás, né? De saber. Então, nosso muito obrigada, foi muito bom dividir esse momento com vocês. Evelyn, principalmente, eu te conheço já há mais tempo, né? E o universo é tão bom que, né, fez de que a gente se unisse em algum momento da nossa vida novamente. Então, a gente tem alguns agradecimentos. Inclusive, o nosso slogan é jogar flores ao mundo. Continuem jogando flores ao universo, que ele irá retribuir para vocês duas. Muito obrigada. E aqui nós temos alguns mimos também. Descontos nas joias Conde. então quem quiser joias lá, já passa lá na marca, já pega as suas joias. 1 hora de consultoria de marketing com a Rafa. Isso aí, vamos conversar sobre E uma marketing. sessão de foto comigo no estúdio. Ah, Que legal. Muito obrigada. O presente é pras duas. E mais uma vez a gente fica muito feliz mesmo. Foi uma manhã bem incrível, né, Rafa? eu adorei ouvir as histórias e as Eu diquinhas, Mara, né? Eu pra também. ficar no shape. Obrigada, Muito Cris. obrigada, A gente que gurias. agradece. Muito obrigada. Obrigada. Sempre que vocês tiverem novidades, enfim, coisas novas pra contar, as portas sempre estão abertas, é só conversar conosco pra qualquer ideia, qualquer plano, a gente está aqui, tá bem? Igualmente. Obrigada. Obrigada. Vicky, Hora de finalizar. te espero semana que vem Nos encontramos na próxima semana. com mais convidadas especiais. Isso aí. Tchau. Man, I feel like a woman.